Fala galera! Vocês conhecem alguém que foi diagnosticado com depressão ou tem sintomas depressivos? Pois bem, se vocês conhecem, fique até o final desse vídeo, compartilhe e deixe o seu recado, pois eu irei comentar sobre os principais alimentos que devem ser consumidos, os alimentos que devem ser evitados e quais os suplementos que possuem resultados positivos para reduzir ou melhorar os sintomas da depressão. Irei começar esse vídeo falando dos últimos estudos, principalmente agora de 2021, aonde foi observado que, preste bem atenção, quais alimentos nós devemos banir, evitar, não consumir na alimentação. Quais são os principais? Primeiro é evitar os alimentos que têm grande quantidade de açúcar, por exemplo, doces, balas, refrigerantes e também suco de pó, aquele industrializado, assim como bebidas energéticas, no caso o energético adoçado artificialmente. Além disso, evitar frituras, ou seja, todos aqueles alimentos que são submetidos à fritura e aqueles alimentos que têm grande quantidade de gordura trans, principalmente, vários estudos transversais epidemiológicos já mostram que uma piora dos sintomas depressivos, um aumento, inclusive, uma associação direta do consumo desses alimentos e um desfecho, ou seja, você tem a maior chance de desenvolver depressão. Passado isso, agora vem a parte boa, ou seja, eu vou falar agora quais alimentos estão associados com a redução e a melhora dos sintomas depressivos, por exemplo. E aí você pode ver o que? Eu consumo pouco desses alimentos, eu tenho que aumentar a ingestão deles. Como eu vou fazer isso? Obviamente, como você fazer isso? Você pode tentar se organizar em casa ou procurar a ajuda do nutricionista, que ele irá te auxiliar no dia a dia. O primeiro deles é manter uma dieta saudável. Isso todo mundo já sabe. Manter uma dieta saudável com vegetais e frutas. Qual seria ideal? Em torno de 400 gramas entre frutas e vegetais ao dia, consumir alimentos oleaginosas, por exemplo, consumir alimentos proteicos e carnes magras e principalmente alimentos integrais. Se for um pão integral, se for arroz, da preferência pelo integral, macarrão pelo integral. Então, essas seriam simples estratégias para melhorar, ou seja, ter uma dieta mais saudável. O segundo ponto é consumir mais peixes. Os estudos mostram que o consumo de peixe, sardinha, harém, salmão, estão associados não só pela quantidade que esses peixes têm de ômega 3, mas vários estudos mostram que o ato de comer peixe 2 a 3 vezes por semana está associado com menor incidência, menor chance de você desenvolver a depressão. A outra coisa é o café. Não só o café, porque ele tem a cafeína, mas o café tem vários compostos bioativos, tais como teofilina, teobromina, o magnésio, o ácido clorogênico. E esses alimentos, esses componentes, do café, são conhecidos por ser antioxidantes. E sabe-se que ele tem um ativo papel lá no sistema nervoso central, melhorando ali as sinapses e aí até reduzindo ali a chance de você ter sintomas depressivos. Outra coisa é o zinco. São alimentos que têm grande quantidade de zinco, basicamente os grãos integrais, por exemplo, algumas carnes, o ovo, por exemplo, tem uma boa quantidade de zinco e deve ser incentivado na alimentação. E os estudos mostram também que o consumo leve a moderado de álcool, exatamente, leve a moderado de álcool está associado com redução dos sintomas depressivos. Agora, isso quer dizer que não é todos os dias, mas 1 ou 2 vezes na semana, baixa, leve, moderada ingestão de álcool, ou seja, 2 cálices de vinho 1 a 2 vezes por semana é considerado extremamente saudável, por exemplo. Agora, saindo da ideia de consumir esses alimentos, o terceiro ponto que eu falei que eu quero comentar com vocês é o que suplementar. Quais suplementos são benéficos para melhorar então a depressão e ou evitar os sintomas. O primeiro deles, o que está ali na lista, é a vitamina D. Os estudos, embora ainda são extremamente preliminares, algum até in vitro, e principalmente em roedores, em ratos e animais, na prática clínica nós observamos muito isso, ou seja, que aqueles indivíduos que têm baixas concentrações de vitamina D, é interessante o que? Suplementar com vitamina D. Por exemplo, se você tem até
25 nanograma por ml no seu sangue, isso seria uma concentração baixa, seria ideal você suplementar. Por exemplo, o nutricionista trabalha ali até com 4.000 unidades internacionais ao dia de vitamina D. E também consumir alimentos fontes, né? Então, carnes, ovos, peixes. O outro aspecto que também aumenta as concentrações de vitamina D no sangue é o que? Suplementar com ômega 3. Então, os estudos também mostram que suplementar com ômega 3, por ele ser um potente anti-inflamatório, também está associado com redução dos sintomas depressivos. Atenção, de preferência, quando está falando de depressão, principalmente para o ácido graxo DHA. Então, olha no rótulo, dá uma preferência àquele que tem um pouquinho mais de DHA quando comparado aos outros suplementos, por exemplo. Se você tiver dúvida nisso que eu falei agora, comente, pergunte aqui que eu irei responder. O outro suplemento é o própolis. Então tem vários estudos, embora ainda extremamente preliminares, mostrando que o própolis ali, né, extraído ali do mel, está associado com efeitos bem interessantes, inclusive na prática clínica, né? Você aumentar a ingestão de própolis, e pode ser aquele de spray ou a paciente consumir com colher, por exemplo, está relacionado aí com melhora dos sintomas depressivos. Mais um são os polifenóis, são os flavonoides e também os probióticos. Esses estão associados, então, ou seja, a cúrcuma, o alecrim, o açafrão, a sálvia, o jambo, o orégano, por exemplo. Esses alimentos estão associados com a melhora da microbiota intestinal, principalmente os probióticos, associado com a melhora da microbiota intestinal. E sabe-se que a microbiota, né, o nosso intestino, quem tem desbiose intestinal, frequentemente diarreias, por exemplo, estão associados com aumento dos sintomas depressivos. Então, esses alimentos vão evitar o surgimento desses sintomas depressivos. E a outra coisa são consumir o quê? As castanhas, oleaginosas de uma forma geral, nozes, castanha do Pará, caju. Então, esses três aspectos que eu falei para vocês, então, ou seja, primeiro lá, quais alimentos evitar, quais alimentos consumir e quais suplementos estão associados com a redução dos sintomas depressivos, são muito importantes para você incorporar na sua alimentação. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe para ajudar muitas pessoas que sofrem desse mal, que atrapalha a qualidade de vida e que precisam tanto da nossa ajuda. E nós, nutricionistas, estamos aqui para lhe auxiliar. Então compartilhe esse vídeo, um grande abraço e até breve.